O meu blog não significa que eu não fale de outros esportes. Eu tenho acompanhado o seu blog e a sua conta no Twitter. Exceção a Olimpíada, eu não vejo você falar nunca de outros esportes. Tu é fiscal agora, fiscal de blog agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja onde você estiver ouvindo esse podcast. Está começando mais uma edição do Segunda Bola, o podcast de esportes, normalmente sobre futebol, né, do Yahoo Brasil, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esportes. Primeiro, vou me apresentar, né, Matheus Ribeiro, sou um dos editores do Yahoo Brasil e estou aqui apresentando o podcast nesta semana, na minha volta do recesso olímpico aí, né. Tô aqui, como sempre, com Alexandre Pretzel. Tudo bom, Gaúcho? Tudo tranquilo? Tudo bem, Matheus. Parabéns pelo teu trabalho na Olimpíada. Medalha de ouro para ti. Já pro outro colega, talvez um quarto lugar. Pode ser assim, de repente. Mas nós estamos aí para tentar dividir conteúdo. Eu também, como sempre, aqui com o Jorge Nicola. Tudo tranquilo? Gostei de ver o Pretzel abrindo a participação dele, querendo ser gentil. Não é muito comum. Eu gostei da medalha de ouro pro Matheus, faço minhas as suas palavras. E bora discutir sobre a Olimpíada. É que eu achei curioso que o jeito que ele falou, né, o outro colega, eu acho que pode ser até sobre o Carbone, né, não só sobre você. Eu fiquei com essa impressão, ou será que foi pra mim a indireta? Não sei. Não, nós temos 3 participantes aqui, né, e aí o público pode definir o pódio. Já definiu, né, nós só estamos fazendo um rescaldo agora do que vai acontecer. Agora, a escalada, com todo o respeito, é recreação, não é esporte. Já que a gente vai falar de Olimpíadas, a gente vai falar um pouquinho, só que eu já vou deixar aqui a minha questão sobre a escalada logo de início. Quando o COI vai adicionar esportes novos, né, nas Olimpíadas, você tem que pensar no que é o esporte. Como o esporte se desenvolve, como ele mesmo se desenvolve. No surf, foi basicamente regras parecidas com a WSL e regras que a Federação Internacional de Surf usa, né? Então, tipo assim, parece um esporte. No caso da escalada, não. O que eles fizeram na escalada? A escalada tem 3 modalidades diferentes. Eles pegaram as 3 modalidades diferentes e combinaram em uma só e só deram uma medalha. Quando na Copa do Mundo de Escalada se premia, todas as etapas se premia o vencedor de cada uma, e depois no fim, aí sim você faz um combinadão lá no fim da Copa do Mundo e dá a premiação. Assim, beleza, colocar esportes, tipo assim, que, como até o Pretzel falou, né, tipo, podem ser questionáveis a inclusão, mas coloca o esporte direito, né, não dá pra fazer um negócio mais ou menos. Verdade. Se você você acaba tirando a essência, né, do esporte em si, para poder colocar nas Olimpíadas. E os próprios escaladores estavam bem bravos com isso. A gente tem uma matéria, eu acho, do dia que do primeiro dia que começou a escalada nas Olimpíadas, de uma repórter do Yahoo que estava lá, e a gente traduziu para o Brasil. O pessoal realmente estava bem estressado com isso, porque tipo, você acaba, é como se fosse, vamos falar, você faria, por exemplo, o Claudinho, vamos pegar aqui um exemplo básico. Você faria o Claudinho ter que jogar futebol de areia, futebol de salão e futebol de grama ao mesmo tempo, para ele poder ganhar uma medalha. Não faz sentido, né? Mas, Matheus, só para meter minha colher também, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A curiosidade é que, assim, qual que é a relevância da escalada no mundo? Na comparação, por exemplo, com o futsal, que é um esporte super difundido, é um esporte extremamente tradicional, que é jogado em todas as partes do mundo, que tem a ver com o futebol. Enfim, eu gostei demais da Olimpíada. As pessoas que ouvirem o podcast até o fim vão perceber a minha animação sobre o assunto. Perdi várias madrugadas assistindo, mas já que o assunto é a escolha das modalidades, fica aqui o meu protesto contra a presença da escalada e a ausência do futsal. O futsal é muito mais relevante do que pelo menos 10 ou 15 modalidades esportivas que participaram ou que estiveram presentes nessa Olimpíada. É que eu acho que o futsal tem um pequeno problema. Eu vejo o investimento no futsal feminino um pouco baixo ainda para poder ter uma relevância em nível olímpico. Porque um dos critérios que o COI leva em consideração para poder aprovar ou não um esporte
é o quanto ele é difundido entre homens e mulheres. Claro que a gente tem casos, por exemplo, da ginástica rítmica, que é um esporte apenas feminino, mas a gente está falando de um esporte que foi incluído no programa olímpico lá atrás. Talvez ele vá ser questionado em breve também, porque não tem uma abrangência masculina, mas tanto que, por exemplo, quando você coloca o beisebol e o softball, eles são agrupados. Os dois não eram colocados separadamente, porque o beisebol é disputado primariamente por homens e o softball primariamente por mulheres. Então acho que tem essa grande questão aí contra a entrada do futsal na Olimpíada. Bom, já que a gente até pincelou um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouquinho de Olimpíadas hoje, né? A gente teve o fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio recentemente. O Brasil teve o seu melhor desempenho, né, em Olimpíada, com 21 medalhas, 7 medalhas de ouro. Claro que esse desempenho é um pouquinho ajudado pela questão da entrada do surf e do skate, mas quando a gente vai fazer essa consideração, a gente também tem que lembrar que o investimento no esporte nos últimos anos diminuiu. Uma das provas em que o Isaquias foi medalhista no Rio saiu do programa olímpico também. Então, eu vi muito essa questão, tipo, não, o Brasil foi ajudado, tal, não sei o quê, mas quando você vai fazer uma análise, você não pode partir para a meia palavra. Quando você vai fazer uma análise, você tem que considerar todos os pontos possíveis. Eu vejo positivamente, por exemplo, eu acompanho bastante, a gente fez planejamento olímpico em muito tempo em Yahoo, tipo, esportes, por exemplo, o Fernando Scheffer, que foi um medalhista de bronze nos 200 metros livre, entrevistei ele lá em 2019, tipo assim, a gente criou até a gente tinha um plano muito legal de Olimpíadas que acabou caindo por causa da pandemia, que eu até tinha gravado com a Pamela Rosa do skate, o Chico Barreto da ginástica artística e também o Daniel Dias da natação paralímpica, para a Olimpíada que ainda vai acontecer. Começa no dia 24 desse mês, inclusive. Vale a pena acompanhar. O Carbone me deixou algumas perguntas aqui para fazer para vocês. Eu acho que a gente vai começar de um ponto muito mais não só de Olimpíada, mas também de sociedade. Pretzel, eu vou ler a pergunta, inclusive. Por que o esporte é importante para você e por que deveria ser importante para a sociedade? Eu acho que o esporte, além da condição física de te trazer saúde, evidente que traz o esporte bem feito, o esporte bem adaptado, é uma questão de educação também, né? O esporte, ele ajuda a tua mente. Eu fiz esporte a minha vida toda, dentro da minha proporção, adorava educação física, passava o dia inteiro na rua. Minha geração é diferente da geração atual, não consegue sair de casa, tem muita violência, tem muito problema no Brasil, né? Então, o esporte para mim foi tudo. Eu voltei agora, pelo menos, graças a Deus, a fazer esporte na academia, mas eu tenho que, por mim, eu jogava futebol todos os dias. Eu dedicaria por meia hora, 40 minutos para jogar futebol todos os dias, ou até vôlei, basquete, que eu sempre joguei. E eu acho que é isso. Esporte é tudo, cara. Esporte te traz educação, te traz saúde, bem-estar, né? E também alivia a tua mente. Eu acho que é por aí. Eu vou fazer a mesma pergunta para você, Nicola. Por que o esporte é importante para você e por que deveria ser importante para a sociedade? A gente viu vários exemplos de como o esporte é capaz de mudar vidas, né? Especialmente no Brasil, que é um país monoesportivo. E a culpa também é nossa, menos do Matheus, mais minha, do Pretzel e dos jornalistas que tratam Fale só por sobre você. futebol. Eu falo sobre todos os esportes. Eu tenho acompanhado o seu blog. Eu já fiz 3 Olimpíadas. Não, mas meu blog não significa que eu não fale de outros esportes. Eu tenho acompanhado o seu blog e a sua conta no Twitter. Exceção a Olimpíada, eu não vejo você falar nunca de outros esportes. Então eu acho que a gente tem sim responsabilidade. Você é fiscal agora? Acho que a gente fiscal tem sim de blog agora. Sim, eu acompanho, eu sou um seu leitor assíduo. Então eu vejo, você não escreve nada sobre o vôlei, sobre surf, sobre MMA, enfim, deixa pra lá. Mas eu acho que assim, falando de maneira séria, a gente é o país do futebol, a gente fala só sobre futebol e a gente ignora outros esportes. E foram vários os exemplos de atletas que conseguem medalhas ou classificações para finais sem estrutura e apoio nenhum. Cara, isso é um baita exemplo. A gente pode pegar também os medalhistas, né? A Rebeca, a Raíssa, o Alisson,
aquele atleta do atletismo que ficou na 4ª colocação. É assim, a gente tem muitos exemplos de caras... Darlan Romani. Exatamente. Muito bom, por sinal. Arremesso de peso. Bem perto. Pois é, ficou bem perto da medalha, chegou a estar durante boa parte da prova na 2ª colocação. Assim, essas histórias, Matheus, eu acho que elas contribuem demais para a próxima geração, que é uma geração que está ficando cada vez mais alienada do esporte, cada vez mais alienada da atividade física, fica muito concentrada no celular, no iPad, no computador. Que bom que a gente tem a oportunidade de ter essas Olimpíadas de 4 em 4 anos para mostrar para essa juventude como é importante estar próximo do esporte. Eu tenho a mesma paixão pelos esportes que o Pretzel relatou agora há pouco, embora esteja fazendo muito menos do que eu gostaria. E eu acho que a Olimpíada serve também para dar uma animada até nos mais velhos, nos veteranos, nos responsáveis, ou nos que já tomaram as 2 doses. Já tomou as 2 doses da vacina, Pretzel? Já tomei, graças a Deus já tomei. Coronavac, já tomei 2 doses. E o Matheus não tomou nenhuma. Maior diferença de idade, as gerações aqui, hein? Felizmente a gente tá gravando isso aqui na sexta, dia 13, e minha primeira dose está marcada para o domingo, dia 15. Então, pelo menos já tá chegando aí. Eu acho que, até para entrar um pouquinho nesse ponto, para mim, quando a gente fala de sociedade, eu vejo muito o esporte como um papel formador. Porque a gente vê que vários atletas que a gente tem em destaque hoje, no Brasil inteiro, em vários esportes, são atletas que acabaram saindo de projetos sociais. Projetos sociais tanto em comunidades mais carentes, quanto em comunidades que nem são tão... têm acesso também, mas a gente tem uma variedade, por exemplo, gigantesca de esportes nas Olimpíadas, né? E você acaba tendo um oferecimento muito pequeno de algumas delas. Por exemplo, eu gosto pra caramba de hóquei sobre grama. Gosto pra caramba de assistir, mas é extremamente difícil de assistir fora do período olímpico. Porque a gente não tem direitos, porque eu entendo porque é uma coisa que não compensa tanto. A gente vai chegar nisso de direitos lá pra frente também. Mas é um esporte que também não é muito atrativo aqui, né? E eu vi muita gente perguntando sobre por que esse esporte está na Olimpíada. Cara, é um dos esportes mais praticados do mundo, o hóquei sobre grama, porque você tem que pensar que é muito forte na Índia, no Paquistão, países com população muito grande, né? Argentina, Holanda, Bélgica, Reino Unido. Assim, é um esporte que não está basicamente na nossa cultura, mas até na preparação para Rio 2016, né, se teve alguns projetos sociais que tentaram trazer um pouquinho mais do pessoal. Eu acho que isso deveria ser mais regra, eu acho. Matheus, essa questão de projetos sociais esportivos. A gente não pode romantizar também, cara, as dificuldades que a gente tem, né? A Poliana Okimoto, ela colocou um tweet um pouco antes do fim da Olimpíada. A Poliana Okimoto foi medalha de prata ou bronze agora, não me lembro, no Rio de Janeiro, né, na maratona aquática, né? E a Ana Marcela Cunha, que sempre foi a rival dela, a concorrente, ganhou a medalha de ouro esse ano. Porque é o seguinte, o Nicola, ele tem razão, a gente é monotemático esportivo, ponto. E a gente só começa a falar nesses atletas heróis em época de Olimpíada. E aí quem tem os direitos trata isso como se fosse um heroísmo, grandes vitórias, durante 15 dias, querem enfiar na cabeça do povo que aquilo ali são coisas corretas. E a Poliana Okimoto entrou nessa parada e disse que não é possível que se romantize tantas dificuldades. E se a gente for ver, o Thiago Braz, por exemplo, ele deixou bem claro, ele era do Pinheiros. Pinheiros é o maior clube social do país, talvez, né? Junto com o Minas Tênis. E aí, o que aconteceu? O Pinheiros rescindiu o contrato do cara porque salto com vara não dá visibilidade. Pô, mas nunca deu visibilidade em 500 anos no Brasil, vai dar agora. E aí mandaram o cara embora, e se não fosse a empresa do Neymar, o Thiago Braz não teria ido para a Olimpíada. Então é o seguinte, ficar romantizando porque o pai e a mãe, o cara que treina no terreno baldio, como se isso fosse, sabe, que lindo e maravilhoso, quando não é. Na realidade, a gente não tem política esportiva nenhuma. A gente tem grandes talentos, mas não temos gestão. Os valores melhoraram, os investimentos aumentaram, mas as gestões continuam péssimas, né? Por que o dinheiro não chega no Thiago Braz, cara? Por que o dinheiro não chega no Darlan Romani?
Mas o COB tem o executivo ganhando 100 mil reais por mês. É isso? Ah, dá licença, cara. É que, até nessa questão de romantizar, né? Tem dois casos que ficaram muito, muito expostos, né? Até porque ficou bastante na mídia. O caso do Darlan, né? Porque o Darlan estava treinando num terreno baldio do vizinho, mas o Darlan sempre treinou com a Confederação Brasileira de Atletismo. Antigamente o CT deles era aqui em Uberlândia, tipo, 6 quarteirões aqui para baixo da minha casa. Agora em Bragança Paulista, né? Que o CT é lá. E ele acabou passando aquele momento que todo mundo viu, não é porque ele não tem tanto investimento, mas sim porque tudo estava fechado por causa da pandemia. O CT da Confederação Brasileira de Atletismo tem que melhorar algumas coisas. Até teve uma questão aí entre a esposa do Darlan falando que não tem alguns equipamentos que ele precisa, mas pelo menos existe um início de estrutura. Não é tipo assim, não é que ele estava treinando aquilo lá, tipo, o tempo todo, né? Como o pessoal tentou passar em alguns momentos. E também o caso do Fernando Scheffer. O Fernando Scheffer se passou muita história de que ele treinou num açude durante a pandemia. Treinou no açude por quê? Porque o clube dele, o Minas Tênis Clube, estava fechado em BH. Acabou que a piscina da casa do prédio onde ele mora não tinha tamanho suficiente. Então ele e outros atletas acabaram improvisando uma raia num açude se não me engano, na chácara da família de algum dos atletas. Agora eu não lembro exatamente qual, mas é de um nadador também. Eu acho que quando a gente pega uns exemplos assim, ainda mais agora com a questão da pandemia, e meio que torna eles como a norma, a gente acaba deixando um negócio muito, muito distorcido, que muita gente vai olhar e achar que é tipo assim, não, a estrutura olímpica brasileira é aquela. É o cara treinando no açude, eu citei o Thiago Braz. É que assim, se romantiza muito as dificuldades, né? O cara que, vamos lá, tu abre a matéria assim, o cara que cresceu não sei aonde, né? Que não teve tênis, que treina na laje, né? Que de repente não tem o material. Pô, cara, isso é um absurdo, velho. Isso aí deveria ser cobrado e não romantizado. É esse o debate. A gente não tem gestão esportiva. Nós não temos. Acaba que você entrou muito na questão tipo de o atleta que é militar, o atleta que não é militar. Tipo assim, gente, você achou um jeito de colocar os atletas na estrutura militar, do Exército, da Marinha e das Forças Aéreas, para poder ter algum tipo de estímulo federal, né? Porque para mim, pelo menos vendo até tipo regularmente isso, é um dos poucos apoios que vários atletas tiveram, né, durante esse processo. E assim, até para emendar nisso, né? Nicola, o que você acha que o governo pode fazer de forma prática para poder estimular esporte? Massificação dos esportes, cara. E assim, a gente tem alguns exemplos no mundo de países que se tornaram potências olímpicas de pouco tempo para cá. O que a gente tem assistido com a China é uma grande prova disso. Aí você vai falar, mas a China tem 1 bilhão e mais de 1 bilhão de habitantes. É verdade, mas nós com os 200 milhões de habitantes, a gente é muito maior do que vários países que seguem à frente da gente. É maior, por exemplo, do que a Itália, do que a Holanda, do que uma série. O Brasil terminou na 12ª colocação, até uma boa classificação, levando em consideração o nosso histórico, mas é possível fazer muito mais. E é possível fazer muito mais se a gente tiver investimento federal, investimento estadual, investimento municipal. Se as autoridades forem capazes de olhar para a possibilidade da inclusão social, aquilo que a gente começou falando no início do nosso podcast, atrelado também à performance. Mas eu não acho que dá para ignorar o fato de que quando a gente tem atletas que nascem com muita dificuldade financeira, esses caras eles vão ter um decréscimo, eles vão ter uma dificuldade maior. Vê o que faz o Isaquias Queiroz, com toda a capacidade física dele, levando em consideração a infância. Aí é fenômeno. Esse é o ponto mesmo, esse é o ponto, Pretzberg. A gente está diante de um fenômeno mundial, cara. De um cara que passou por todas as dificuldades imagináveis durante sua infância e adolescência. E quando eu falo em dificuldades, eu falo em alimentação. Ele concorre contra caras que se alimentaram bem desde o princípio,
que tiveram um acompanhamento físico, nutricional, de saúde muito maior do que o Isaquias. Mas eu acho que a gente podia tentar copiar o exemplo da China, especificamente nessa massificação dos esportes. A China não tinha tradição em vários dos esportes com os quais ela é medalha de ouro. E foi por muito pouco que os Estados Unidos não perderam para a China no número de medalhas de ouro. Os Estados Unidos ultrapassaram a China na reta final das Olimpíadas. O que se fez na China em relação ao esporte, a massificação dos esportes, é algo que me chama bastante atenção. No caso de Isaquias, por exemplo, a cidade dele, se não me engano, a tradução, tipo, saindo do tupi para o português, né, seria a cidade das canoas, né? Eu acho que talvez falta um pouco de questão, tipo, a gente tem no futebol os olheiros, questão tipo de olhar para as cidades em que, por exemplo, é uma cidade que o transporte boa parte do transporte é feito por canoas. E ver, porque, tipo assim, a Confederação Brasileira de Canoagem de Velocidade já tem feito um trabalho muito bom depois que o técnico que o Isaquias sempre cita, né, que é o Jesus Morlan, um espanhol que veio pra cá, morreu recentemente, ele basicamente mudou como a Confederação via. A Confederação hoje tem um CT bom pra caramba em Lagoa Santa, que fica na saída de Belo Horizonte, e construiu, agora eu não lembro qual foi a palavra que o Isaquias falou, porque quando a gente conversou, o Isaquias falou que a Confederação construiu um CT pro Sub-23, especificamente Sub-23, na cidade de Capitólio, que também fica aqui em Minas, que é uma cidade que ficou conhecida porque as águas são muito bonitas e tudo mais. A Confederação hoje tem um CT lá. Eu gostei de ver que quando se conversa com o pessoal da canoagem, o pessoal viu que precisa, tipo, a gente tem uma safra boa aqui com o Isaquias, que é o de outro mundo, o Erlon, que não pôde participar das Olimpíadas, mas por causa de lesão, né, mas estava comentando, inclusive, na Globo, e é um cara muito bom também, foi medalhista com o Isaquias no Rio. Eles viram isso, tipo assim, viram como que a gente pode aproveitar. A gente tem que aproveitar que a gente tem esses caras aqui, e a gente tinha, por exemplo, o Jesus Morlan, e pegar e fazer um planejamento a longo prazo, para aí sim conseguir manter, tipo, esse nível estável. Claro que talvez você não consiga, tipo, um Isaquias da vida, mas você consegue manter um alto nível do esporte no Brasil. Acho que falta isso um pouco para as nossas confederações também. Se olha muito no hoje e se planeja pouco no amanhã. E quem é que vai transmitir o Mundial de Canoagem quando o Isaquias for brilhante do jeito que ele é? Esse é um problema muito sério no Brasil. Os outros esportes, com raríssimas exceções, eles não têm divulgação nenhuma. E é isso que eu não concordo. Eu estou fazendo uma autocrítica aqui, certo? Mas eu sei quem é o Isaquias, vocês sabem. A gente sabe quem é a Poliana Okimoto, quem é a Ana Marcela Cunha. Mas qual é a emissora que vai transmitir uma prova de maratona aquática quando a Ana Marcela estiver nesse ciclo disputando aí? Nenhuma. Então, cara, sabe, isso aí tem muito a ver com isso também. A gente não tem esse hábito, é só na hora do campeonato mundial, raramente, é claro, para algumas modalidades, talvez o vôlei, basquete, futsal também, que vai ter esse ano, e no mais é só durante a Olimpíada dos esportes individuais. Ou alguém também transmite mundial de ginástica, né? Ou brasileiro de ginástica, eu não estou falando nem do mundial. Vamos lá, o Campeonato Brasileiro de Ginástica, com a Rebeca, né, com a Flávia, com o Arthur Zanetti, alguém transmite? Não transmite, nem falam neles, então é complicado. O Comitê Olímpico Brasileiro e a TV N Sports, que é a TV o pessoal da Netshows, eles têm feito um esforço bem legal nesse último ciclo, que, por exemplo, enquanto a gente está gravando aqui, eles estão passando o troféu José Finkel de natação, que é em piscina curta, né? Passaram muitos eventos durante esse ciclo olímpico, é até uma forma aqui da gente divulgar também, né? Porque eles têm feito um trabalho muito bom. E, tipo assim, a gente vê, eu acho que a gente vê campeonatos mundiais, a gente até vê muito, mas eu acho que, tipo, as provas fora do circuito de campeonatos mundiais, a gente vê pouco por aqui, até porque a gente vê, por exemplo, na questão do surf, na transmissão na ESPN, por exemplo,
tá atrelado também com marcas. Tá atrelado marcas e patrocínio. Se não tiver patrocínio, se não tiver patrocínio, não tem transmissão. O que eu acho que é normal também. Eu também não vou fugir dessa. Eu também acho normal. Isso também acho normal. O que a gente pode estimular é que quem está nos ouvindo tenha a oportunidade de contribuir, por exemplo, seguindo os atletas olímpicos. Durante a Olimpíada a gente teve acesso a algumas comparações que chegam a entristecer, né? Participantes de Big Brother com muito menos relevância, com nenhuma relevância na comparação com esses heróis olímpicos do Brasil, eles têm 100 vezes mais seguidores, 1000 vezes mais seguidores. Então, assim, é uma forma que a gente tem, nós jornalistas, é continuar divulgando os bons resultados, as participações de brasileiros por aqui. Antes do nosso podcast, eu estava até perguntando para o Matheus sobre a nossa participante no tênis, que foi medalha de prata, né? Medalha de ouro, né? Sobre bronze. Como é que ela participou? De bronze. É na dupla. Aliás, para mim, suíças a medalha mais inesperada de todas. Pra mim. Porque foram convocadas uma semana antes, né? E aí venceram as russas depois no 9-5 no tie-break. Enfim, mas só para completar, a gente precisa seguir esses caras, a gente precisa seguir no Twitter, no Instagram, porque essa também é uma forma que a gente tem de mostrar para as marcas, para os patrocinadores, que esses caras têm relevância. Porque não basta ser comprovadamente relevante, esse cara ele precisa ter também uma quantidade bacana de seguidores. Então, nós, como jornalistas, precisamos incentivar e estimular as pessoas que sigam esses atletas olímpicos. Nós, como jornalistas, precisamos, na medida do possível, divulgar os resultados, os acontecimentos, os feitos desses caras durante os próximos 3 anos de ciclo olímpico. E vocês que estão nos ouvindo, assistindo, seja lá o que for, vocês puderem, sigam esses caras, compartilhem, comentem, curtam. É uma forma que a gente tem de tentar mostrar para o mercado e para os patrocinadores que esses atletas olímpicos são muito relevantes. O pessoal falou muito disso durante a Olimpíada e eu sempre batei nessa tecla, principalmente no Twitter, falando assim, cara, logicamente as marcas vão atrás de pessoas que têm muitos seguidores, que têm tem engajamento alto. Por que aquele blogueiro que você não sabe por que ele tá ali tem todo esse apoio? Por quê? Porque todo mundo segue, todo mundo curte as fotos, todo mundo comenta, todo mundo compartilha os posts, todo mundo vê, tipo, blogueiro tal postou com não sei o que. Você vai ver o produto X vai estar bem vendido por causa disso. A gente tem que mostrar um pouco também para as marcas que elas já deveriam saber que vale a pena investir. Mas a gente também tem que mostrar que, eu digo isso como, entre aspas, o Matheus CPF, não o Matheus jornalista, o CNPJ Matheus aqui. A gente tem que mostrar isso, a gente tem que dar meios também para que eles possam receber esses patrocínios. Inclusive sobre, o Nicola estava falando da Luiza Stefani, né? Luiza Stefani e a Laura Pigossi, que para mim é a medalha mais inesperada da história do esporte olímpico brasileiro. Sim. Porque foram inscritas sem saber, a CBT inclusive inscreveu elas, uma tava, acho que a Laura estava indo jogar um torneio no Cazaquistão, não queria atender a CBT. A Luísa estava dormindo nos Estados Unidos e não atendia também. Depois disso, chegaram lá, só enfrentaram basicamente cabeças de chave durante o processo inteiro. E assim, pela regra atual, elas nem deveriam estar nas Olimpíadas. Porque a dupla não poderia ser... na soma do ranking das duas, não poderia bater mais de 200. A Luísa está no top 30 de duplas no mundo, né? A duplista dela canadense, inclusive, ela ganhou dela na Olimpíada. Elas são uma dupla forte hoje no circuito mundial, mas a Laura Pigossi estava lá para baixo, né? Então acho que soma tudo isso, é impressionante essa medalha. Vocês acham, começar pelo Pretz, vocês acham que o governo deveria patrocinar atletas de elite? Porque muita gente aí questionou também, por exemplo, alguns casos de atletas que já são consagrados e que também que acabam recebendo o Bolsa Pódio, o Bolsa Atleta e tudo mais. O que vocês acham disso? Você acha que
o governo realmente deveria patrocinar esses atletas ou deveria olhar mais para os atletas que talvez não tenham tantas oportunidades assim? Eu acho que tem que ser proporcional aos resultados. Quanto mais o atleta é vencedor e mais parceria e mais patrocínio ele tem, menor o investimento nele por parte do governo. Ponto. Mas não que seja um 0-0. Então, vamos lá, o Medina, muita gente questionando como é que ele recebe um Bolsa Atleta. Por que não? Ele pode receber um Bolsa Atleta menor do que outros que precisam. O Darlan tem que receber um Bolsa Atleta, na minha opinião, 5 vezes maior do que o Medina. Mas eu não vou tirar o valor que o Medina pode receber. Porque lá atrás o Medina também era um cara que estava começando, era um cara que não tinha o sucesso que ele tinha ainda. Então é mérito dele. Então eu não acho que deva haver assim, o cara ser punido porque ele é vencedor. Aí não. Aí eu acho que tem que ter escala. O Darlan tá surgindo agora, tem um grande projeto em cima dele, ele vai ganhar o máximo de apoio do governo, ponto. O Medina, que já é consagrado e tem lá seus 5, 6 patrocinadores, ele vai ganhar o mínimo que o governo pode dar, por todas as conquistas que ele já teve, mas eu não vou fazer um 0-0, não vou punir o cara que é vencedor. O que você acha, Nicola? Não, concordo, vou bem em cima do que disse o Pretzel, nada muito a acrescentar. Só queria, eu tô com medo de acabar o nosso podcast e a gente não falar, só queria contar um pouquinho da minha decepção do vôlei, como modalidade em si no Brasil, né? Vôlei de praia e vôlei de quadra, a gente termina com uma medalha só, a medalha de prata das meninas no vôlei de quadra, nenhuma medalha, nem passamos perto de medalha no vôlei de praia, mesmo com duplas bastante bem ranqueadas. O vôlei masculino, eu até consigo compreender a derrota para a Rússia na semifinal. A Rússia com um saque muito forte, com um bloqueio extremamente pesado. A medalha de bronze perdida para a Argentina é que me doeu. Por mais que eles mereçam todo o respeito do mundo pela sequência de resultados de Olimpíadas, eu acho que era importante. Essa última medalha de bronze, ela garantiria a 22ª no acumulado e seria bastante representativa, seriam 3 a mais do que na edição passada, que já era a edição recordista de medalhas para o Brasil. Por mais que o bronze pareça pequeno para quem está muito acostumado a ganhar ouro ou prata, o bronze tem bastante importância. Eu fiquei desapontado com o desempenho da modalidade vôlei, que é uma modalidade gigante dentro da nossa capacidade de obtenção de medalha. Engraçado que o vôlei de praia, que não ganhou uma medalha desde 96, que quando foi introduzido o esporte na Olimpíada, aí começaram a falar que não tinha investimento. Antes eles não falaram nada disso aí. Quando perderam, começaram a falar que não tinha. Isso aí também eu achei um absurdo, cara. Achei que os atletas foram muito mal. Atletas e comentaristas. Eu não sou crítico da crítica, mas enquanto estavam jogando, o Brasil era favorito. Quando perde, aí o problema é que o vôlei de praia tá atrasado. Cara, a dupla do Catar foi medalha de bronze. Os caras não têm mérito também? E vai dizer que o Catar... E tu vai dizer que o Catar tem menos investimento que o Brasil hoje no vôlei de praia. Talvez não tenha, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma coisa que o Alisson falou, que eu acho muito verdade, que os países viram que não é caro investir no vôlei de praia. Sim. E é um esporte que traz medalha. Porque o pessoal se espantou, por exemplo, de ver a dupla da Letônia, duplas da Letônia baterem duplas brasileiras. A grande pergunta, Letônia tem praia, tá, não sei o quê. Cara, um dos jogadores da Letônia, que agora eu não lembro qual dos dois, foi medalhista olímpico de bronze em 2012. É uma dupla, é um projeto que está sendo trabalhado. Se espantaram, por exemplo, até do Catar. Eu vi uma manchete, agora eu não lembro em que lugar, que é tipo, a dupla do Catar surpreende e conquista a medalha de bronze. A dupla do Catar era a 3ª no ranking olímpico. A dupla do Catar estava na frente de duplas brasileiras. Eu acho que a questão do vôlei de praia em si é uma questão muito específica nesse momento. Eu acho que a questão de... A única dupla que chegou realmente com um favoritismo nas Olimpíadas foi a Agatha e a Duda. Porque elas fizeram um 2021 bom, mas vinham caindo de rendimento também. A Duda é considerada a melhor do mundo por muita gente. O Alisson e o Alvinho também tinham chances reais, vai, Matheus? Tinham chances, mas eu não colocaria eles como favoritos.
O Alisson não jogou nada na partida de eliminação. Eu fiquei revoltado com a atuação dele. É o cara que emocionalmente, mentalmente... Incomodado. Ele estava incomodado. Mas, não pode. Se eu sou Alvinho, eu volto do Japão pé da vida, cara. Porque você tem do seu lado um cara que é gigante no esporte, na modalidade, e mentalmente extremamente frágil. O cara começou a não conseguir bloquear e foi se enervando e errando e cobrando do companheiro, e aquela cobrança que você vê que gera Enfim, eu fiquei... o meu desapontamento com o vôlei foi grande, e especificamente com o Alisson foi o maior de todos, cara. Sem contar numa dupla feminina que eu achei que também estava bem fora de forma. Eu acho que é importante você, como atleta olímpico, ter a melhor condição. Você vive disso, né? Enfim, mas deixa pra lá. Não, essa questão da Rebeca, né? Não, ela é uma atleta de elite, assim, tem atletas com porte físico parecido com o dela também, medalhistas, inclusive, se questionou isso muito, mas não é um... Mas você não acha que ela fisicamente melhor renderia mais, por exemplo, para buscar a bola, Matheus? Ela sempre teve um porte físico muito parecido e sempre foi muito boa. Eu acho que essa questão não muda muito, não. Quando a gente citou do vôlei masculino, a gente esqueceu de até falar, porque eu acho o projeto argentino um projeto muito legal. A Argentina sempre se desenvolve muito mais modalidades em time, né? Ela desenvolve pouco modalidades coletivas, fugiu a palavra, do que modalidades individuais. E eles foram buscar o Marcelo Mendes, que estava aqui no Brasil ganhando tudo com o Cruzeiro, com o Sada Cruzeiro, né? E a gente fala muito aqui, a gente já falou algumas vezes, tipo, de técnicos estrangeiros de futebol. Eu acho que aqui tem um grande problema também, porque a CBV ficou muito na questão de técnico, tipo assim, de ter um técnico local e tudo mais, sendo que a maioria dos técnicos que tem ganhado tudo aqui no Brasil, na Superliga, seja masculina ou feminina, vários deles são estrangeiros, né? Eu acho que valeria ter dado uma olhada no Marcelo Mendes no início do ciclo lá. E eu acho que vale olhar agora, só que vai ter que desembolsar muito mais para poder tirar ele de lá, né? O Renan foi um jogadoraço na minha geração, mas me surpreendeu a escolha dele como técnico, né? Ele tinha mais experiência como gestor lá naquele time do CIMED, lembram? Que ganhou tudo no Brasil. Ele era uma espécie de um gerente, mas nunca foi treinador, cara, treinador de ponta. E aí ele caiu lá de paraquedas como técnico da seleção. E teve o problema da Covid, né? Ele passou por uma situação muito dura perto da Olimpíada. Eu acho que isso atrapalhou um pouco. A questão também, já que a gente tá falando do vôlei, fiquei feliz de ver o Luiz Omar treinando a seleção do Quênia num projeto da Federação Internacional de Vôlei, que a gente falou de dificuldades e tudo mais. A seleção do Quênia treina basicamente em quadras descobertas. O campeonato queniano é feito em quadras descobertas. É um negócio muito assustador, e você vê ali que é um time que sempre tá nesses torneios, porque é o melhor time da África, mas ainda falta um pouquinho, para dar o próximo passo. Imagina, né? Os outros times. E fico feliz que tenha caído na mão de uma pessoa boa, uma pessoa brasileira, né, que foi lá e pôde agregar um pouquinho de conhecimento para talvez fazer com que esse esporte melhore lá também, né? A gente vê que não é só aqui que a gente consegue ajudar, né? A gente tem pessoas boas do esporte aqui no Brasil. Acho que a gente só precisa gerenciar um pouquinho melhor essas pessoas. Perfeito. Por exemplo, Matheus, por exemplo, tem uma quadra de areia aqui perto da nossa casa, minha e do Nicola, montaram aqui perto. Eu ia convidar o Nicola pra gente fazer uma dupla de vôlei de praia, pra gente se exercitar, que é muito bom, eu acho muito legal jogar vôlei de praia ou futebol de areia. Só que depois que o Nicola falou sobre o Alisson, ele acabou com o cara que faz parte de uma dupla. Imagino que ele não vai falar meu respeito, cara.
Porque viu, ele me parece ser um esportista individualista. Não é possível mais fazer uma dupla com o Nicola, viu? Não é mais. Ô, Prédio, mas eu fiquei animado agora com a possibilidade de jogar vôlei de praia. Eu tô procurando uma dupla de vôlei de praia. Eu acho muito legal. Eu também. Mas sobre o Alisson, o que eu critiquei, eu achei que ele foi muito egoísta em muitos momentos, cara. Com o Alvinho se matando lá pra pegar a bola e ele cobrando que a bola não foi levantada do jeito que ele queria. Eu me decepcionei, eu me desapontei com o comportamento do Alisson, que é muito bom. No esporte, na modalidade dele, é certamente um dos maiores da história, mas não teve um comportamento legal exatamente por conta dessa falta de espírito coletivo, falta de espírito ali. A gente teve até, só pra citar, um dos problemas que a gente teve no vôlei de praia também é o Bruno Schmidt, né? Que tava fazendo dupla com o Evandro, teve Covid, ficou internado, TI e tudo mais. Bem mal, né? Ele ficou bem mal, tem um relato que ele fez pra gente, que eu vou colocar na descrição do podcast, se estiver ouvindo aí, vou colocar o link lá quando eu subir, que até, é uma das coisas que também atrapalhou o desempenho, né? Porque era uma dupla que não era uma das duplas favoritas, mas era uma dupla que poderia surpreender ali. Porque hoje o vôlei de praia tá meio dominado por países europeus e o Qatar ali aparecendo. Inclusive, os Estados Unidos quase... Se a gente ficou de fora do pódio pela primeira vez, né, nos dois, os Estados Unidos quase ficaram também, né? Os Estados Unidos tiveram só uma dupla chegando em semifinal, e foi uma dupla que ganhou, né? Que ganhou a medalha de ouro no feminino, a April Ross e a Alex Klineman. A Alex Klineman foi destaque do Praia Clube na Superliga por muito tempo aqui, antes de fazer a transição. Os caras viram um potencial no vôlei de quadra e foram buscar ela, já que ela não entrava na seleção, que é uma seleção excepcional, a seleção americana de vôlei, né, feminino, e vieram buscar. O Matheus... o vôlei feminino de praia do Brasil, as duplas brasileiras foram eliminadas por duplas que nem chegaram, por exemplo, à decisão. Você lembrou da dupla da Letônia, a dupla da Suíça também acabou perdendo na semi. Então, assim, não é que perdemos para os campeões, né? Enfim, não gostei, fiquei desapontado. Gostei demais da presença de surf e skate, não só pelas medalhas, mas pelo espírito dos atletas, cara, especialmente no skate, um espírito muito leve dos competidores, do cara torcendo pelo outro. Eu acho que isso mobilizou os brasileiros, mas mobilizou o mundo da Olimpíada. Eu acho que o skate entrou para ficar de vez. O surf só para registrar também, só para não deixar passar batido. O surf é uma modalidade que eu acompanho com muita frequência. A gente está gravando e eu estava assistindo um pouquinho antes a etapa do México. Para mim, o Gabriel Medina foi garfado na semifinal e na disputa do terceiro. O que mais me chamou a atenção foi a nota que deram ao Kanoe Igarashi, que é o japonês, que disputava com o Medina a possibilidade de concorrer pela medalha de ouro, e ali o Brasil perdeu uma medalha. Eu falei da 22ª medalha que viria no vôlei masculino de quadra. O certo, uma matemática mais precisa, representaria 23 medalhas. Faltou um bronze da seleção brasileira masculina de vôlei e faltou a prata, que poderia ser do Medina ou poderia ser do Ítalo. Futebol feminino. Gente teve uma final espetacular. Feminino. Futebol feminino que caiu pro Canadá, né, Pretzel? Poderia que foi longe, foi bronze. adiante e acabou perdendo a medalha de ouro. Mas essas coisas eu até consigo entender, sabe, Pretzel? Eu acho que é do jogo. Mas a medalha, a não medalha do Medina, pra mim foi um baita absurdo. Mas engraçado que os especialistas em surf disseram que a arbitragem foi correta, né, Nicola? Não, mas isso dividiu muita opinião. Por exemplo, eu acompanho bastante o Mundial de Surf pela ESPN. E o Renan do Couto, que é o cara não é o Renan do Couto. O Renan, que é o Renan e o Edinho, que formam a dupla da ESPN, os dois afirmaram que a nota do Medina deveria ser melhor, e que a primeira nota do Kanoe Igarashi, que ajudou porque quando você surfa, você pega as suas duas melhores ondas. A primeira nota do Kanoe Igarashi já havia sido extremamente exagerada. Então, os caras que eu escuto, que eu confio, os caras foram unânimes em dizer que o Medina merecia passar. E, cara, comparar os dois aéreos, do Kanoe e do Gabriel Medina, o grau de dificuldade, a altura, enfim. Pra mim, o Gabriel Medina merecia pelo menos a prata. Foi talvez a grande... Não é decepção, eu fiquei decepcionado com o vôlei, mas a grande surpresa, porque pra mim a medalha de ouro e de prata ficaria com o Ítalo e com o Medina.
Eu vi muita questão dos surfistas não falando sobre a nota mais alta do Kanoa Igarashi, mas sim sobre as notas do Medina nas outras duas ondas e também a primeira nota do Kanoa. Mas assim, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito mais da questão das notas da ginástica artística, porque hoje se tem um código todo bem desenhado para poder falar por que aquela nota foi aquilo ali. Tanto que se questionou muito uma nota do japonês que foi campeão, não sei se foi no individual geral, no salto sobre o cavalo. O cavalo não, né? Não é mais sobre o cavalo. Sobre a mesa, se falou muito da nota dele comparado com a nota de um chinês que fez basicamente o mesmo movimento. A Federação Internacional de Ginástica fez uma postagem tipo assim, falando todos, tipo assim, tudo, mostrando, tipo, o salto tem nota de partida tal porque tem a combinação de tais movimentos. E ele perdeu 0. não sei o que por causa disso. Perdeu 0.1 porque não aterrissou claramente. Então, tipo assim, eu acho, por exemplo, que eu não sou muito de esporte de nota, mas eu acho que quando você traz isso de ter um código muito bem detalhado, você acaba tendo uma diferença com os outros esportes de nota, né? Só para completar a minha opinião do surf, que assim, no surf talvez seja muito mais complicado partir com uma nota antes da apresentação, porque, cara, é muito subjetivo, o mar varia de bateria para bateria, enfim. Mas é só para deixar registrado, eu acho que num podcast de mais de 40 minutos sobre Olimpíada, acho que era importante a gente fazer essa lembrança, essa ressalva em relação ao Gabriel Medina, que para mim também foi prejudicado na disputa do bronze. Não deu a prata, pelo menos o bronze ele mereceria ganhar pela forma como se apresentou. A gente falou bastante, né? A gente falou também do nosso papel. Acho que a imprensa poderia fazer um papel um pouquinho melhor para poder mostrar esses atletas durante todo o ciclo olímpico, né? A gente fala muito do ciclo olímpico, porque até tem uma diferença na questão do futebol, porque no futebol a gente fala muito do ciclo da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo normalmente não é o objetivo maior de vários jogadores, né? Até porque eles estão disputando torneios importantes com seus clubes o tempo todo, né? No esporte olímpico é um pouco mais visto a Olimpíada como ponto de chegada, porque é o maior evento do mundo para eles. Eu diria, assim, eu acho a Olimpíada maior que a Copa do Mundo. Mas, tipo assim, aceito a opinião contrária, tudo mais, não tem nenhum problema. Cara, se você viu um esporte aí que você gostou durante a Olimpíada, vá atrás da rede social do atleta, vá olhar. Eu tô planejando aqui, provavelmente no início de cada mês, eu vou fazer um calendário com todas as competições grandes de todos os esportes olímpicos, até para poder tipo, dar uma prospecção a mais. E eu também tô com algumas coisas planejadas aí que não vou anunciar por enquanto, porque a gente ainda não sentou para detalhar tudo, mas a gente vai ter um acompanhamento um pouquinho melhor. Infelizmente eu entrei no Yahoo meio que no meio do ciclo olímpico, e assim, a gente não pôde fazer um planejamento tão bom assim, mas agora do início, eu tô aqui desde o início, e a gente já tem coisas bem desenhadas aqui pra gente poder fazer aí, para poder mostrar um pouquinho mais pro nosso leitor, pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador, né? Telespectador, né? Pra nossa audiência em geral. Mas queria deixar aqui o espaço para vocês darem uma última mensagem antes de fechar o podcast. Pretzel, começando por você. Eu espero que esse ciclo, que é mais curto, claro, porque a Olimpíada foi atrasada em um ano por causa da pandemia, ele deixa o Brasil ainda com mais ambição, né? Acho que a gente não pode parar assim, a gente foi bem na Olimpíada de Tóquio, tá bom assim. Não, o Brasil tem que evoluir a cada ano. Mas menos política, mais gestão. Menos política, mais gestão. Menos interesse e mais esporte. Mais investimento em quem merece, que são nos atletas. É isso que eu peço. E você, Nicola, sua mensagem final?
Vamos tentar fazer a nossa parte, cada um dentro das suas possibilidades. O Matheus criando o calendário que ele falou, divulgando, eu e o Pretzel seguindo o máximo de atletas possíveis e repercutindo as conquistas desses caras. Você aí na tua casa, na praia, onde você estiver, seguindo o máximo de atletas que você puder, todos aqueles que você gostou. Eu acho que a gente tem que tentar, a gente precisa se esforçar para fazer com que o Brasil seja cada vez mais um país multiesportivo, e não apenas futebolístico. Eu também, nas minhas plataformas, vou tentar dar espaço para atletas de outros esportes. Eu sei que a preferência da audiência quase sempre vai pelo futebol, mas vamos fazer cada um nossa parte para que a gente possa continuar evoluindo no ciclo ou na conquista de medalhas. Foram 19 na última Olimpíada, foram 17 na anterior, Matheus? Agora eu não sei, um segundo. Fala alguma coisa aí que eu olho pra você. 19 na última, 21 nessa. O número de medalhas de ouro foram 7 na última, já era um baita salto. Repetimos as 7 medalhas de ouro, com direito à penúltima madrugada com 3 medalhas de ouro. Uma madrugada espetacular, daquelas para ficar na memória dos amantes dos esportes. A Olimpíada é espetacular, cara. Eu acho que o Matheus foi bem quando falou que a Olimpíada é maior até do que a Copa do Mundo. Porque, cara, ela mexe com dezenas de países e cada vez mais a gente tem conseguido assistir a países diferentes conseguindo e conquistando medalhas. Vamos fazer a nossa parte, todo mundo imbuído em tentar dar uma pequena contribuição. Eu acho que a gente tem tudo para crescer. Só para verificar os números aí, em 2008 e 2012, né, Pequim e Londres respectivamente, foram 17 medalhas em cada, 19 medalhas no Rio, né, com o recorde de ouros, com 7 ouros. E 2020, né, em Tóquio, 21 medalhas, o maior número, igualando o número de ouros de 2016, que foi 7 também. Eu acho que não só o número de medalhas, mas eu gosto de ver também que o Brasil medalhou bastante em diversos esportes. A gente não tem nossas medalhas concentradas em nenhum esporte. A gente teve em finais que normalmente o Brasil não tá. Por exemplo, a gente teve na final dos saltos ornamentais, plataforma de 10 metros, com o Cauã Pereira, que é um atleta do Piauí, jogou na base do Gama, inclusive. Foi visto jogando futebol, foi visto saltando quando fazia gol, comemorando, e foi levado para os saltos ornamentais. Até uma história legal. Só para fechar, eu acho que essa questão de Olimpíada, para mim, é muito pelo fato de que você vê histórias muito diversas. Eu acho que a gente exaltou muito a história da Rebeca Andrade, aqui no Brasil também. Por exemplo, a Sunisa Lee, que ganhou a medalha de ouro no individual geral, acima dela, tem uma história familiar absurda também. Tipo assim, que o pai desde sempre construiu aparelhos para ela. O pai, se não me engano, perdeu os movimentos da perna. É uma família, tipo assim, é uma família asiática nos Estados Unidos, uma família de uma certa etnia que é meio que até discriminada, inclusive. A gente viu histórias, por exemplo, do Kosovo. O Kosovo tem duas medalhas de ouro no judô. San Marino conquistando as primeiras medalhas da história do país. Acho que, para mim, eu me impressiono muito com a Olimpíada porque a gente vê essas histórias. Eu tive o prazer de editar algumas histórias que a gente fez em outros países, né? Aqui, tipo, o Joseph Schooling, que é um nadador da Indonésia, da Singapura, que ganhou medalha de ouro aqui no Rio. Não foi bem agora, mas de ver todo o esforço que os pais dele fizeram para poder mandar ele para os Estados Unidos, para poder competir em alto nível, fazer a faculdade lá e tudo mais. Então acho que para mim, a Olimpíada para mim é muito grande por causa disso, porque a gente vê essas histórias, a gente tem a oportunidade de partilhar as histórias do Brasil com o mundo, tanto que assim, os americanos ficaram muito surpresos, gostaram muito de ver sobre a Rebeca, por exemplo. Eu vi vários jornalistas americanos perguntando, falando sobre e tudo mais, e a gente também tem a oportunidade de... se a gente contasse um pouquinho melhor a história dos nossos medalhistas, dos nossos atletas durante o ciclo olímpico, a gente poderia até meio que só contar as histórias dos outros, né, durante as Olimpíadas. Como a gente tem um trabalho, infelizmente, que assim, um país monocultural,
esportivamente, né, falando, a gente acaba conhecendo a história de alguns desses medalhistas, de algumas dessas pessoas só nas Olimpíadas, né. Eu vou deixar aí, faço minhas palavras do Nicola e do Pretzel também, na questão de vamos procurar mais, vamos entender melhor a situação do pessoal, cobrar investimentos melhores, não só no esporte de alto rendimento, mas também em projetos sociais, que tirem crianças da rua, que coloquem crianças para poder fazer esporte desde cedo, porque daí é que a gente pode tirar essas pessoas que vão competir em alto rendimento e que vão ser fortes um dia no cenário esportivo, né? Ficamos por aí para essa edição do Segunda Bola. Um grande abraço e até a próxima.